Olá pessoal do Guia Brasil América, nosso câmbio 5,41 foi para 5,50, 5,49, mercado de câmbio oscilando. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito certa para esse ano. Se você pegar qualquer gráfico aí de dólar, index, o que você quiser, sobre o dólar e moedas no mundo, você vai ver o dólar com todas já caindo e com tendência de cair mais. É inevitável, a política adotada pelos democratas, pelo atual presidente Joe Biden, vai fazer com que a moeda americana despenque no mundo. E aí você tem o seguinte, e por que não está caindo no Brasil? Porque o Brasil passa por uma questão política, uma questão social, crise da pandemia, não só o Brasil da pandemia, o mundo inteiro, as vacinas, e isso está sendo trabalhado para reverter qualquer dificuldade. Então existe sim uma chance do dólar no Brasil ceder, o real se valorizar, até porque eu sempre falo isso, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo durante a pandemia, durante o ano de 2020. Outra questão importante que a gente tem que considerar, e nós precisamos, você do dia a dia precisa saber o seguinte, acompanhar as notícias e saber fazer a leitura delas. O que isso pode repercutir ou não, sabendo que não existe nada linear. Ah, então saiu isso, é certo. Não, porque pode acontecer uma outra coisa simultaneamente e aí complica na balança, precisa ver o que é mais pesado. Por exemplo, uma questão, o dólar hoje está alto, 5,50, mas na segunda-feira nós teremos a eleição da Câmara e do Senado. Se o Bolsonaro emplacar e levar com os candidatos dele, já vai sair na frente e vai dar uma arrefecida. À medida que as vacinas adiantam e avançam, já dá uma acalmada também. Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná sobre Bolsonaro, atual presidente. Aí há controvérsias, há quem acha bom, há quem acha ruim. Mas ele, na pesquisa de hoje, aponta como vencedor para 2022 como presidente em todos os cenários. Com o Sérgio Moro, em algum momento ali ele tem um empate técnico no segundo turno, mas também leva. Então, veja, mas a pesquisa ela fala sobre hoje, a gente não sabe amanhã, depois o que vai acontecer. Mas ele é um forte candidato. Então, se uma pessoa já é forte candidata, está no governo, não está com a corrupção pegando, o que está pegando é a leite moça, que é uma coisa ridícula que a mídia colocou aí e querem derrubar ele a qualquer preço. Mas, se ele tem uma Câmara e consegue fazer as reformas, ajustar o país, para isso ele precisa de apoio no Congresso, ou pelo menos ter alguém na cabeça que possa ajudá-lo, pronto, as coisas já vão dar uma acalmada e o dólar cede, é inevitável, o dólar cede. Pessoal, dito isso eu quero falar para vocês o seguinte, nós estamos vivendo novos tempos, o tempo que não é só a mídia, mas também o Instagram, o WhatsApp, o Telegram e outros sistemas maiores aqui nos Estados Unidos podem fazer a diferença, inclusive na Bolsa de Valores. Vocês podem ver no programa do meu amigo Abel Fiorotti, ele traz uma explicação excepcional sobre o que aconteceu ali com o efeito daquela empresa GameStop. Fantástico, veja que essa empresa valorizou demais na bolsa aqui, o pessoal saiu vendendo ações, fez ali aquela jogada porque essa empresa vai cair, vamos vender ação, vamos ganhar dinheiro. E isso eram os tubarões, os grandes assim do mercado. E aí um monte de investidor pequeno, um monte de gente que estava ligado a essa rede foi lá e começou a comprar e gerou um prejuízo. O Abel explica isso muito bom, que não é a minha área, eu não estou especificamente nisso. Vale a pena você ouvir sobre esse assunto, porque isso também bateu no Brasil. Teve uma ação no Brasil que também mexeu com esse ponto aí. Então veja que nós estamos vivendo tempos diferentes. E uma coisa, tecnologia, a gente está falando sobre tecnologia, mas existe uma coisa muito importante. Os seus dados, a preocupação com os seus dados, com as suas informações, isso é precioso. Porém, 220 milhões de pessoas, assim, dados de pessoas foram vazadas, um mega vazamento de informações no Brasil. Mas fala 220 milhões? Tá errado esse número? Porque essa é a população brasileira, tem um monte de criancinha que nem CPF tem. Acontece que aí tem mortos, tem tudo no meio. E tá lá, vazou, tá rodando. Isso pode trazer um prejuízo para as pessoas físicas, alguém pode fazer dívida, empréstimo e tantas outras coisas no nome de outro. E vai saber, né? Em tempos de urna eletrônica, vai que apareçam uns eleitores aí, uns eleitores que já morreram,
mas que acaba conseguindo votar na nossa urna eletrônica. Há uma dúvida que sempre fica no ar, as eleições americanas sempre vão ficar com uma pulga atrás da orelha. Vai saber, tempos de tecnologia, dados vazado, isso não combina e não faz bem, tá bom? Guia Brasil América, Fero USA e nosso câmbio flutuando com essas notícias para você aí pesquisar, se deliciar e ficar à vontade. Um abraço!